Fala, povo, de volta com o nosso Antenado Podcast, sempre um papo bacana, e dessa vez eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, porque eu gosto de cultura, definitivamente. E aí eu vou conversar com a Amanda Chuva, é ela que manda, ela é que é a secretária, a primeira secretária da Secretaria Estadual de Cultura que foi criada. Eu estou falando da minha amiga jornalista, conheço, olha, nem estalo os dedos mais tanto tempo, Marilande Brito. Tudo bom? Olá, Eugênio. Olá, todo mundo. Que alegria estar aqui falando sobre cultura. E é engraçado, assim, eu fico me vendo mais como não é quem manda, é quem representa. Uhum. É muito essa questão de entender as questões, os anseios e, a partir disso, tentar encaixar isso na política pública. Com certeza, mas para mim você manda. Brincadeira. Existe a caneta, né? Uma assinatura acontece ali. Agora, uma assinatura acontece. Quando a secretaria foi criada, ela foi criada ali numa conjuntura, né, de falta de recursos, que você não tinha um orçamento, foi criada em agosto do ano passado, não é isso? E agora você teve nesse um ano sem um orçamento. O que é que está sendo feito pela secretaria? Qual é o momento que a gente está? Porque eu imagino que seja um momento de estruturação aí, né, de criação. Sim. A gente criou a secretaria em agosto do ano passado. Uhum. E aí, esse segundo semestre, porque uma coisa é você criar, a governadora sancionou, teve, né, a assinatura lá no Teatro Alberto Maranhão, Sim. muito comemorado, só que ali é o começo de uma trajetória. A partir dali a gente vai existir. É apenas um ato burocrático, isso, né? Isso, a gente passa a existir formalmente. Então, no segundo semestre, aí foi existir enquanto CNPJ, existir para o governo federal, existir para os bancos, para todo o sistema do governo. Uhum. E com isso também a construção do orçamento, né, do que seria para esse ano. Porque, só lembrando, gente, que o orçamento ele é feito sempre no ano anterior. Então, como a secretaria foi criada, ela foi criada sem orçamento. E orçamento é o que fazem as coisas acontecer, né, no poder público. Exatamente. E aí, por mais que diga, vai haver uma intenção de criação da secretaria, formalmente não existe uma distribuição para algo que não existe. Sim. Então, sabe, Eugênio, uma coisa incrível. Ao ser criada uma secretaria, é mais do que, de fato, isso, uma questão orçamentária também, que a gente, né, esse ano a gente tem Cena Nordeste, tem uma série de coisas que eu vou falar do orçamento, mas colocar também que, de fato, uma coisa que eu senti a diferença, porque o nome secretariado, ser secretária, lhe permite estar em todas as reuniões de planejamento do governo. Sim. Então, antes, é Fundação José Augusto. A Fundação José Augusto, ela estava vinculada à Secretaria de Educação. Uhum. E ela tem gestão própria, né? Gilson, que lá está, tem autonomia. A Fundação tem um caráter, que é cuidar dos prédios, equipamentos culturais, orquestra, coral, a gente com a política pública. Mas eles não estavam nas reuniões secretariais, quando se tem as reuniões com a governadora, cada secretaria vai colocar as suas dificuldades, as suas questões. Então, só para mim... Eles não tinham como estar no governo federal... Isso, exatamente. Porque eles são, né? Uma fundação, então normalmente a articulação com o governo. Por mais que a fundação tentasse exercer esse papel da política pública, não dava conta. Não tinha porque representatividade suficiente, isso, né? Então isso já faz a diferença. Com na hora certeza. de estar conversando sobre as questões da saúde, da educação, a gente levanta a mão, olha, e na cultura. Então estar na mesa... Lembrar que a cultura existe, pensar pautas transversais, conversar, por exemplo, quando teve o ano passado, numa batalha de rap que teve lá, né, na Zona Norte, que um policial agrediu uma pessoa que estava na batalha, foi a gente conseguir conversar de secretariado, essa secretária de Cultura, conversando com o secretário de Segurança Pública, numa ação, né, de cultura periférica, importantíssima para aquele cidadão, e a abordagem completamente errônea. Sim. Então, a gente sabe que leva a cultura para patamares mais sérios mesmo. Sim. Institucionaliza, né, que é importante. Porque, às vezes, fica dizendo, é só uma fundação ali, e aí a coisa é levada meia boca. Mas, tendo essa voz, o que é que essa sua voz está buscando a partir de agora, como essa representante da cultura potiguar, numa secretaria, né, que existe? Por exemplo, a gente pode imaginar o que a partir do ano que vem? Você já está discutindo orçamento, o ano que vem essa secretaria vai ter orçamento, que é, às vezes, alguma crítica aí que as pessoas, a classe artística faz. Cria uma secretaria, mas não tem orçamento? Isso. Mas, existe um orçamento. E existe, por exemplo, mesmo o ano passado, para a gente fazer o Cena Nordeste, que foi a secretaria... O Cena Nordeste é um festival de cinema. O Cena Nordeste é um festival que nós, secretários de Cultura, do consórcio... O consórcio Nordeste tem as câmaras temáticas. Aí tem a Câmara Temática de Cultura. O ano passado, a gente fez uma ação que foi um final de semana
em cada estado do Nordeste, aonde os outros, somos 9 estados, né? Os outros 8 estados mandavam apresentações culturais para esse final de semana, que um estado recebia os artistas dos outros estados e colocava alguns artistas seus. Não, teatro, dança, música. Tudo. A gente fez na Rampa o ano passado. Então, a gente recebeu o pessoal e foi uma edição na Rampa, muito linda. Né? Passaram mais de 4.000 pessoas nesses 2 dias. Então, você vê que as pessoas querem cultura. Sim, mesmo. Claro. E a gente enviou os artistas para todos os outros quando acontecia nos outros estados. Exatamente. Com isso, por mais que a secretaria não existisse ainda formal, que foi só em agosto, a gente faz via Fundação José Augusto, aproveitando os contratos da Fundação. Então, é algo que aconteceu o ano passado, então não foi o zero para a gente se estruturar. Hoje, nós somos mais de 30 pessoas na secretaria. E tem que ter orçamento para pagar essas pessoas. Sim. Né? Então, a gente está no prédio da Rampa, existe o prédio... A sede é lá no prédio da Rampa. Isso. Com isso vem a gestão do espaço, que a gente acabou, por mais que a Fundação tem a gestão dos espaços, como a gente está sediado na Rampa desde setembro do ano passado, que a gente ficou e procurou também movimentar. E aí tem coisas que podem ser feitas com orçamento, tem coisas que podem ser feitas com parceria, né? Verdade. Então, muitas coisas também de possibilidade que o espaço seja usado para ações culturais, que levem pessoas lá para dentro. Você não tem um recurso direto para dar, mas você tem um espaço. Então, ali, a partir disso, aconteceram apresentações incríveis, como teve o Festival do Sol, teve Sinapse Darwin, teve o evento de cinema também da Natália e tantas outras coisas que aconteceram de forma com parcerias, né? E isso é utilizar do nosso capital de governo. E através do programa Câmara Cascudo, o ano passado foram mais de 30 milhões na cultura, e a gente, com a criação da secretaria, o programa Câmara Cascudo, ele passa a ser da Secretaria de Cultura, porque tudo que é lei, o que é legislação e política pública, fica com a Secretaria de Cultura. Então, esse ano, a gente abriu o primeiro semestre da lei com 26 milhões e, além de diversas outras ações culturais que acontecem, que o recurso está ali. Às vezes, você não tem um grande recurso para dizer, vamos fazer um super edital, que seria... Perfeito. A melhor coisa. Melhor dos mundos. Exatamente. Estava nos meus sonhos, estava nos meus planejamentos. Mas, enquanto eu acho que a gente está entregando algo que é fundamental para o futuro da cultura do Rio Grande do Norte, que é uma secretaria com viabilidade de fato, com existência, com pessoas, com organograma. Então, ela já existe um organograma, existe a função dos setores. E você sabe muito bem que para a gente estruturar uma casa, a gente tem que planejar e planejar bem. E, com isso, esse ano, por exemplo, o orçamento da secretaria, para que a gente consiga se manter, dá mais ou menos 5 milhões para essas ações que são previstas já. Uma nova edição do Cena Nordeste. Vai o pessoal que vai fazer... Tem um encontro de forró em Lille, na França, onde a gente vai apresentar o título de forró. Nós, os novos secretários de Cultura do Nordeste, apresentar o título de forró como patrimônio mundial. Porque já é patrimônio nacional e foi algo que a Fátima Bezerra, no começo, foi ela que caminhou para que virasse patrimônio nacional. Então, ver isso virando patrimônio, uma mundial. Possibilidade de patrimônio mundial. E com isso a gente vai fazer uma ação de forró em Lille, na França, levando pessoas daqui também, cada estado levando representatividade. Então, isso é algo muito importante de acontecer, porque também a cultura circulando. A gente faz muita articulação também com os outros órgãos, estamos em diálogo com a Secretaria de Turismo, como é que a gente pode fazer uma ação conjunta. E é tão interessante isso, porque a gente às vezes fica falando assim, vai levar para dançar lá. E as pessoas não entendem, por exemplo, por que o samba se tornou símbolo do Brasil? Porque alguém levou ele para fora daqui. Né? Então, assim, o forró é uma expressão genuinamente nordestina e que precisa conseguir esse lugar de destaque e só tem um jeito, é mostrando para as pessoas, né? Sim, sim. E uma coisa assim também que às vezes, nesse entendimento, porque a gente está vivendo um momento novo. A Fundação José Augusto existe há mais de 60 anos e até então era a única referência de cultura. Sim. Cria a secretaria, então ainda estamos vivendo as pessoas mesmo a confusão, o que é isso, é tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa. A gente tem atribuições distintas, então eu fico com a Lei Paulo Gustavo, com o Programa Nacional de Blanc, com essa articulação com o Ministério da Cultura e com Ou seja, as políticas públicas. Isso. E os equipamentos com a Fundação, é isso? Isso, só que além de equipamentos, a Fundação fica com cachê.
Por Como quê? assim cachê? Por quê? Eventos. E quando tem que pagar cachês de diversos artistas. Porque às vezes as pessoas procuram a secretaria para, olha, consegue um cachê, consegue uma apresentação para mim, mas não está no escopo de uma secretaria. A secretaria, do ponto de vista legal, ela é que nem qualquer outra secretaria de educação, de saúde, de segurança. A gente, para contratar uma pessoa, até um artista, teria que ser feita um edital do menor preço. Agora, a fundação, no que é a expertise da fundação e do que legalmente a fundação permite com que ela contrate pessoas. Diretamente. Isso, porque uma fundação é para isso. Por isso que não se extinguiu a Fundação José Augusto. E em outros lugares que estão criando secretarias, a intenção é sempre manter as duas, porque a fundação ela tem essa flexibilidade, essa possibilidade de cachê, porque infelizmente a cultura, às vezes ainda, apesar que a gente tem uma nova lei do fomento, uma nova lei cultural, porque tem uma burocracia maior, como secretaria, você teria que licitar ou não licitar. Exatamente. Né? Tem ali atender a 14133, que é a lei de licitação, e na fundação poderia ser contratação direta. É mais ou menos isso? Sempre é cachê. Então, às vezes as pessoas, mas você tem dinheiro, ou contrata o cachê, uma banda. Não é aqui a fundação, mas eu acho que a gente está vivendo esse momento mesmo de entendimento. É normal. Uma situação nova, as pessoas precisam do tempo para se acostumar. Uma coisa que eu tenho percebido é que desde que você assumiu, né? Já faz o quê? 4 anos? Não, foi em fevereiro de 2023. 2023. 2 anos e pouco. Mas desde que você assumiu, tem... gente, não me interpretem mal, mas tem alguém batendo uma latinha, Marilande está lá. Sabe? Porque ela vai para todos os eventos culturais, das mais diversas representações. Por que essa disposição toda? O que é que você vê nesse fato de ir até cada evento, não importa quem seja? Chegou o convite, Marilande vai para o evento, seja qualquer artista. Qual é o objetivo disso, Marilande? O objetivo é entender a cultura além do gabinete. É entender a cultura onde ela acontece. É quando eu vou, por exemplo, 2 semanas atrás, que eu fui participar de um debate de mulheres indígenas, entender a necessidade de ter um recorte de um edital para a mulher indígena, porque nesse universo ainda é muito... no universo indígena ainda existe muito a questão do patriarcado e só foi possível porque eu estava lá escutando e participando do evento, fazendo essas escutas. Assim como todos os outros eventos que eu vou, acabo encontrando muitas pessoas da cultura e a partir disso a gente vai... Eu acho que a minha intenção de ir nesses lugares, primeiro é mostrar para as pessoas que elas são importantes, né? Elas são importantes porque o que ela faz é importante e eu nem sei o que é primeiro, é tantos primeiros, mas para mim também como gestora é entender essa cultura diversa quando eu vou no interior. E por mais que a gente, por exemplo, atenda as pessoas na sala e que alguém numa quadrilha junina diga, olha, lá na minha cidade ainda é muito pouco investimento, mas a gente está fazendo um trabalho incrível. Aí quando você vai lá e que vê, como por exemplo, os caboclos de Major Salles, eu já tinha ouvido falar, já tinha visto fotos, mas ir até lá e ver aqueles caboclos, sentir, a pisada no chão, faz o coração disparar e também dizer para isso que a gente está aqui, é por essa cultura. É envolvimento, então. Envolvimento. Você alguma vez na sua vida imaginou, vou ser secretária de cultura, ou como é que você chegou nesse lugar e como é que isso bate em você? Quando eu falo assim, é uma conquista muito grande ser uma secretária de cultura e a primeira, uma mulher secretária de cultura. Em que lugar isso chega no seu... na sua autoavaliação, né? Como é que você se sente com esse título? Eu acho que ser a primeira mulher secretária de cultura, eu fico feliz. Porque tinha muita gente querendo estar nesse seu lugar, viu? É isso, babado, vai ser fulano, vai ser fulano, vai ser ciclano, blá. Não, vai ser a Marilande, a governadora botou o pé e é ela mesmo. E com isso, todas as questões que aí é mais louco, quando as pessoas às vezes querem os cargos, e é normal, completamente, mas de você fazer de umas formas... Às vezes, ao invés de centrar em si mesmo, nas suas qualidades, você centra, né, em atacar, ou desconstruir o outro. Ou desconstruir. E como gestão, a gente sabe bem, gente só sabe o que é gestão ali dentro daquelas paredes. A gente está numa gestão de um governo. Atrás de mim existe a governadora Fátima Bezerra, existe um nome dela, existe, né, essa preocupação também da gente fazer da melhor forma possível. E eu não imaginava, e não era algo que eu pretendia, quando professora do IF, estava lá muito bem, sempre fui muito ativa de fazer muitas coisas,
Mas a partir de um abaixo-assinado que aconteceu e algumas pessoas, né, mandaram assinar esse abaixo-assinado, depois conversaram com a governadora. E aí aconteceu esse convite dela e da Natália Bonavides. E eu imaginei assim, eu disse, olha, eu nunca pensei em ser secretária. Mas Fátima tem sensibilidade para a cultura, Lula tem sensibilidade para a cultura, o Ministério da Cultura está voltando. Então, se tem um momento no tempo e espaço que eu cogitaria... seria o melhor isso. momento. Melhor momento. Então, eu fui conversar com a minha mãe, porque em alguns momentos passados eu já tinha sido conversada. Como é que chama a mamãe? Lindalva. Lindalva. Em momentos passados, assim, convidadas para cargos, e que eu ia lá conversar com ela, dizia, vai, não, você tá doido, você tem uma vida ótima. Mãe Lindalva sabe das coisas, viu? E ainda vai ficar lá sujeita às assinaturas de todo mundo, né? A gente é só mais uma assinatura do processo, mas a gente já viu tantos gestores públicos com problema por causa de outras pessoas. Ela, por que você vai se colocar nessa situação? E com a secretaria, eu até fui conversar com ela já dizendo, quando está acontecendo isso... mas eu até já sei a opinião. Ela, não, mas acho que você deveria ir. Acho que agora você deveria ir. Acho que você deveria aceitar. E então eu fui... Foi no melhor momento da sua vida, quando você está mais madura também, né? Porque eu te conheço já de algum tempo, você já foi repórter, já foi... Depois eu quero contar, gente. Foi Miss da terra do treme-treme. Depois a gente vai lembrar essa história. Mas foi no melhor momento também de maturidade? Você acha que se tivesse acontecido antes, talvez não tivesse sido um bom momento, por exemplo? Porque a gente amadurece, né? Sim, sim. Em 2015, 2016 e 2017, eu estava no Ministério dos Direitos Humanos, trabalhando com gestão como chefe de gabinete na pauta da pessoa com deficiência. Em Brasília? Em Brasília. Então, esse momento de fazer a gestão ministerial, obviamente, já foi uma base importantíssima de eu estar onde está, de entender processos, porque eu acho que um dos grandes dilemas que você tem que lidar com você é as suas vontades e os tempos e as necessidades dos processos. Sim. Né? Porque era mais fácil quando a gente diz, olha, o artista está ali, está sofrendo. Quase faz um Pix. Quando tem, por exemplo, os editais, e aí no dia do resultado, até sair o pagamento, as pessoas, né, ficam lá... Poxa, que demora, já tem lá, mas dentro de um processo do governo, ele passa por 8 situações dentro do Estado. Processos, pareceres... Isso. Né? Burocracias, alguém errou alguma coisa, tem que voltar... E olha, então controle. Existe essa burocracia. Então, ter passado o tempo no foco da gestão, e uma gestão nacional também, o que me fez também abrir os olhos para a pauta da pessoa com deficiência, para a acessibilidade cultural, que é algo que eu trouxe para a minha gestão como uma coisa muito forte, de tentar estimular ao máximo possível a inclusão, a atuação das pessoas com deficiência também, como consumidoras e como executoras também de cultura. Uma outra coisa também que eu acho que nos últimos tempos eu também trabalhei muito o meu autoconhecimento. E eu parar comigo mesma. Esse período em Brasília foi muito interessante. Eu conheci mesmo uma forma mais profunda de meditação, de vinculação com a natureza enquanto questão espiritual. Dá para ter natureza em Brasília? Isso, Chapada dos Veadeiros, era onde quase todos os finais de semana, tem muitas cachoeiras. É verdade. Muitas pessoas incríveis que foram me melhorando enquanto pessoa. Eu melhorei bastante enquanto pessoa mesmo, entendendo a minha responsabilidade nessa terra, causa e consequência, que o que eu faço, né, tem uma consequência e aprendi a não ficar extremamente alegre, nem extremamente triste, porque a gente deve ver a vida como um fato jornalístico. Eu costumo dizer muito isso. A gente vai, né, Eugênio, para as notícias, óbvio que a gente se abala. Claro. Óbvio que a gente se toca, mas o nosso objetivo é passar um fato, não julgar, não prender a pessoa, né, acusado, ou não nada. A gente sabe dessa informação, a gente vai repassar a informação. Sim. Então, eu acho que ter trabalhado como gestora e me trabalhado como pessoa foi fundamental, porque muitas vezes nesse processo mesmo, né, vi ataques desnecessários, mas eu disse, gente, essa pessoa deve estar muito mexida por dentro. E quando a gente fala do outro, a gente fala mais sobre si mesmo. O jeito que você vê o outro é muito mais quem é você e como é que você está vendo isso. E é interessante isso que você falou, porque às vezes a gente faz essa leitura, né? Não se colocando no lugar do outro, né? Por que ele está reagindo assim, né? Porque às vezes a gente só quer... Ele está reagindo mal, não é? Mas por quê? Deve ter um porquê, né?
E é bacana isso, quando a gente consegue essa maturidade de enxergar isso. E entender, às vezes, justamente essas dores. Quando chega um pessoal de um movimento específico que já vem, eu não aguento mais falar com ninguém, eu já falei com não sei quem, 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 não vai dar em nada. Mas é a primeira vez que você está falando comigo. Então, bora tentar. Aqui eu sei que é desgastante, né? Então, por exemplo, a questão de criar um conselho de cultura, um fundo de cultura que a gente quer criar, poxa, isso já é um avanço incrível, porque há muito tempo que a gente estava batendo nessa mesma tecla. O fundo viabiliza recurso. Isso, exatamente. Para cultura, especificamente. Cultura, exatamente. E está sendo criado, é isso? Sim, a gente está na regulamentação, a gente votou na lei agora em abril. Então, para o fundo acontecer, primeiro ele tem que virar lei. A lei foi sancionada agora em abril. Agora a gente está na regulamentação do fundo. Você sanciona a lei e depois você vai dar as regras do fundo. Os recursos desse fundo vêm de onde? Ele vem parte do governo do estado, mas o fundo também permite doações diversas, por exemplo, de indivíduos, de empresas, organismos internacionais. Então, isso é uma forma também, a intenção, sabe, Eugênia, é muito deixar a coisa organizada ao máximo possível, porque a partir disso, e aí, obviamente, que a gente também quer ter o tempo para se beneficiar do que a gente está criando no sentido de procurar recursos, fazer tudo isso. Mas é de deixar tudo organizado a ponto da cultura conseguir receber. E aí eu acho que isso tudo vem do momento mesmo, e de entender o outro, entender as dores do outro. Quando algumas pessoas não passam em edital, aí ficam chateadas, eu assinei para ela estar lá e agora ela faz isso comigo. E, só que a minha função, eu digo que é equilibrar o desequilíbrio. Agora, por exemplo, na PENAB, foram 5.515 inscritos. 4.369 projetos não aprovados. Nossa. Então, é muita gente que fica triste e é normal. É normal. Ficar triste é normal, ficar decepcionado é normal, ficar, às vezes, com raiva de algo que um parecerista escreveu, mas aí depois... O que eu mais vi nesse momento é que, normalmente, as raivas, elas são públicas, mas no inbox da secretaria, no meu inbox, eu recebo muito, secretária, tá dando certo. Dia desse eu estava no evento de Lula, lá na barragem, eu vim andando assim, alguém, secretária, eu continuei andando. Porque eram todos secretários que estavam lá. Assim, uma mulher, secretária de cultura. Eu essa sou eu. Essa sou aí eu. quando eu virei ela, não abaixa a cabeça não. Não abaixa a cabeça não. Você levanta a sua cabeça porque tá dando certo. Não abaixa a cabeça não. Gente, eu chego ali, já fui ereta andando quando podia ir. E com essa ênfase toda, né? Então, acho que a gente tá mexendo no status quo também, sabe, Eugênia? Isso é importante de colocar. Por exemplo, quando a gente junta os dados o que foi a LAB, a Lei Aldir Blanc, na pandemia, Sim. que 75% dos recursos ficaram na Grande Natal. Na Paulo Gustavo foi para 69%. E agora na PENAB, nesse ciclo de agora que a gente acabou, está em 55%. Ou seja, está interiorizando mais os recursos. Exatamente. Então, acaba tendo essa discrepância. Ela sai de um lugar e vai para outro. Eu acho muito importante, porque assim, a gente, às vezes, existem grupos consolidados. Por exemplo, eu participei muito da Lei de Djalma Marinho. Eu fui da comissão lá que aprovava os projetos. E eu ficava olhando assim, nossa, mas esse projeto já está há tantos anos. E eram muitos eventos, né? A gente pegava... A lei estava patrocinando praticamente eventos. Eu tinha uma crítica muito forte a isso. Cadê o artista mesmo, né? O artesão? Cadê a pessoa que faz dança, que faz música? Entende? Não show, eventos de show. Sim. Então, minha crítica era muito forte nesse sentido, porque a lei tinha virado de patrocínio de show e de eventos já consagrados, né? Não vou citar nomes aqui para não afetar ninguém, porque são eventos importantes também, né? Mas que precisam se viabilizar, porque não dá para viver de lei o tempo inteiro. E a lei tem que buscar novos públicos, né? Novos artistas que não têm acesso, como essas pessoas têm. Né? E a mesma coisa acontece em relação ao interior e à capital. A maioria dos recursos acabam ficando na capital. Sim. Então, foi uma preocupação que a gente teve nesses detalhes, fazer uma busca ativa muito forte com o público que não está aqui na Grande Natal. E também nas periferias, porque quando a gente está falando Grande Natal, as periferias, né, não necessariamente estavam incluídas nesse processo. Então, a gente viu, de fato, os nossos dados da plataforma, que foi outro ganho incrível para a cultura do Rio Grande do Norte, que é a plataforma Mais Cultura RN. Sim. Num só lugar, você fazer o edital, você se inscrever e, a partir disso, você ter acesso ao seu extrato. E pela primeira vez também, Eugênio, as pessoas têm acesso
a uma análise do seu projeto. Você sabe bem, né? A gente, né, participava de edital e saiu o resultado. Os vencedores são isso, por ordem de classificação. Mas como se chegou naquele resultado? Então, ficava naquela briga, né? De... são sempre as mesmas pessoas. É uma panelinha, é a frase que eu ouvia. Isso. Então, foi algo, até conversando com o pessoal do Ministério Público, né? Os promotores, menina, você tem muita coragem, você vai abrir os pareceres, eu te vou, porque como professora... Eu escuto muito que são só as panelinhas, são as mesmas pessoas, mas o que eu mais vejo são as pessoas cometendo os mesmos erros. Não é aquilo, não é sobre os outros, é sobre você. Tem que ser pedagógico. Eu lembro que eu disse, não vou participar da comissão, porque eu não sei porque meus projetos são todos reprovados. E, de fato, às vezes tinham problemas ali na pessoa, porque é muito complicado, e essa é uma das críticas que eu faço. Eu não tenho só que ser artista no Brasil, eu tenho que ser artista, produtor, projetista, diretor, da minha própria carreira. Isso é muito complexo para uma pessoa que só quer expressar a sua arte. Sim, não é? Sim, que é um problema da gente viver num país em desenvolvimento, sim, né? Perfeito. Porque nos países, né, que têm recursos, países que estão lá na frente nos recursos, isso não acontece. As pessoas são artistas, as pessoas crescem aprendendo teatro, música na escola, e aqui, de fato, a gente está brigando, e os recursos estão brigando com buraco na estrada, com o sistema penitenciário, com o sistema de saúde. E a própria lei de incentivo nos Estados Unidos para, tipo mecenato também, para roteiro, foram mais de 20 anos até as primeiras empresas começarem a desmamar e conseguir andar com suas próprias pernas, as grandes empresas, a partir da economia criativa. Mas foram 20 anos de subsídio, de tipo mecenato, de fundo, uma série de coisas. Então, a gente vê que é um processo longo. Então, mas o que eu fico feliz é saber que eu estou contribuindo diretamente para o processo. Bacana. Que quando eu cheguei, não existia uma secretaria, e agora existe. Quando eu cheguei, os editais eram feitos por e-mail, entregando fisicamente, hoje existe uma plataforma. Quando a gente chegou, não existia, ninguém sabia como é que se chegava naquele resultado. Hoje está lá, bem ou mal, gostando ou não do que o parecerista diz, mas o que eu coloco, a gente pelo menos mudou o problema. Hoje o meu problema é o parecer, mas não é mais como é que esse resultado final chegou. Não é a falta de transparência. E como a vida, relacionamento, tudo, o pior é a gente estar nas mesmas perguntas sempre, né? Vamos pelo menos mudar. Exatamente. Então, acho que a gente conseguiu evoluir bastante. E agora a votação, né, a sanção da governadora do Sistema Estadual de Cultura é o que permite, a partir disso, a gente regulamentar e ter o Conselho Estadual de Política Cultural, que é um sonho da Sociedade Potiguar, desde sempre, está presente em todas as conferências dessa demanda, está presente, né, em várias reuniões que eu já tive, assim como o Fundo de Cultura também. Então, acho que... Bacana. Agora, eu falei porque eu conheci a Marilândia há muito tempo. Quando eu cheguei na TV Ponta Negra, você já estava, né? Já estava lá. Já era repórter, produtora, apresentadora, tudo. Você fez de tudo lá. O que a Ponta Negra representou na sua vida? Você é jornalista de formação, né? Sim. E eu tinha uma história que era ótima. Rodrigues Neto, eu chegava lá, Rodrigues Neto, nosso diretor. Engraçado, a gente passou cada coisa ali que hoje em dia seria abuso, mas a gente leva na boa, a gente acha massa. Mas na época era bem pesado. Mas todo mundo sobreviveu, né? Engraçado que hoje não faça isso não com o estagiário que dá demissão para você. Aí eu lembro que Marilândia, a história de Rodrigues Neto era Miss. Só isso que o Rodrigues Neto falava pra ela. Ela era Miss, Eugênia, ela era linda, maravilhosa, cabelo, a boca, daquele jeito dele. Que você era Miss João Câmara. Você começou na sua carreira como candidata a Miss, você dava tchauzinho assim também? Dei tchauzinho, sim. O tchauzinho. É assim mesmo? Sim. No desfilei em João Câmara, num bugre aberto, eu não imagino pé. Você. Me segurei, não caí, fiquei com a postura, dei tchau. Como é que você foi parado pra ser Miss, Marilândia? Porque eu era modelo. E aí fazia muito trabalho de desfile. Alta. Isso, aí teve um período aí dos concursos de Miss que existia muito de buscar mulheres, né, dentro de um perfil X, e a minha irmã também, ela morava em João Câmara, porque ela era médica do hospital de lá. Aí, nessa história, no diálogo, conversando com o prefeito, e aí eu fui convidada para representar a cidade, mas como eu não era nascida em João Câmara, eu tive esse momento de entrar na cidade num carro aberto, circular na cidade. Eu fui apresentar à sociedade lá na ABB, que era para saber. Gente, a gente passa por cada coisa da vida. Exatamente. E passou por todas essas questões.
E foi um momento incrível, mas assim, não quis continuar a carreira. A gente tem, né, até o 4º lugar nos concursos de Miss, você tem diferentes tipos de Miss Brasil, né? Tem Miss Brasil Universal, Miss Brasil Beleza Internacional. Aí até um determinado lugar, você vai para um desses... Daí, aí eu iria para um outro, que eu fiquei em 4º, iria para um outro nacional, mas aí a brincadeira já estava ficando mais complexa, porque eu pegava onda, eu surfava, então eu queria ir para a praia, já não podia ir para a praia, não podia ficar bronzeada, então eu disse, não, acabou a carreira de Miss aqui. Como isso rapidamente acabou aqui. E vale salientar que eu fui aluna laureada de jornalismo. E quando... No dia da cerimônia, que manhã, né, eu tava com a medalhinha e ela me abraçou. Falei, que felicidade, você é aluna laureada. Eu só não fiquei mais feliz do que o dia que você foi Miss. É a segunda felicidade que você me dá grande. Mãe, eu não tô tão feliz com essa recordação de Miss, não. E a Ponta Negra? Como é que foi esse tempo lá na Ponta Negra para você? O que é que você traz de lá para gestora também, né? Sim, sim. Eu acho que uma coisa muito importante são as relações, os afetos e as pessoas que ficam. Essa semana eu até estava num evento de jovens, e aí falando, e uma das meninas perguntou assim, como fazer com que você tenha novas oportunidades e você crie relações com as pessoas. Eu achei uma pergunta bem complexa, né? E aí eu coloquei no fato colecionando amigos, porque eu tenho alguns poucos no ensino médio. E aí, cada vez a gente vai colecionando, vai ficando uma peneira, né? E você vai juntando, mas eu acho que a Ponta Negra trouxe isso que eu falei para ela, que é muito importante, que são as relações, a gente colecionar as pessoas, a gente fazer poupança de amigos. E lá a gente tinha... Eram muitas emoções, né? Porque emoções. A gente estava ali e aí, de repente, ia para a rua fazer matéria. Mas a gente aprendia muito ali, você estava fazendo coisas incríveis, outras coisas, às vezes as coisas lá, você estava lá fazendo buraco pela 1000ª vez, mas às vezes você estava lá fazendo algo também que a Ponta Negra me possibilitou experimentar muita coisa, porque como repórter, né, sabe, a gente chegava lá e dizia, olha, vamos fazer uma matéria sobre tal coisa, então muitas das experimentações de coisas eu fui fazer como repórter. Bacana. Então isso é legal. As relações também e trabalhar com deadline, porque o jornal vai estar lá, bem ou mal. Aí quando eu chegava com meus office grandes, que Milton e Kelly, né? Milton me chamava de Marilenda por causa das minhas matérias, que eram grandes. Eu lembro, Marilendas, era... E com isso eu fui virar documentarista. Uma coisa importante que a TV me mostrou, que eu não cabia naquele tempo, que eu precisava de mais tempo. As matérias tinham que ter o quê? Estourando, a gente fazia matéria, era para ter 1 minuto e 20. Eu também era desses repórteres que gostavam de escrever um documentário. Então, as minhas, às vezes, tinha 2 minutos, 3 minutos. Isso era matéria muito grande, né? Pra gente. Então, assim, a gente ficou famoso por fazer matérias grandes. E aí, por isso, pega matéria especial, né? Que pelo menos matérias frias. Para poder preencher aquilo do jornalismo, né? Que às vezes, as notícias eram menos do que o tamanho do jornal. Então, essas matérias frias, especiais, sempre salvavam também. Quando você olha para trás, para tudo isso que você viveu, de alguma forma isso construiu quem você é e contribui para quem você é? E aí eu volto, reitero a coisa da gestora. Essa gestora tem mais possibilidades por ter vivido todas essas coisas? Sim. E até enquanto gestora, o que facilita, por exemplo, passagem na TV Ponta Negra, conseguir me comunicar. Não ter problema, que às vezes as pessoas ficam nervosas em participar de uma entrevista, em participar de uma bancada ao vivo, de fazer vídeos quando precisa. Então foi algo também que a minha profissão de jornalismo me deu. E depois você ainda foi professora. Isso. Professora, documentarista, de audiovisual. O que mais? O que você fez tanto nessa sua carreira? Fui professora de audiovisual do IF, né? Eu estou emprestada para o Estado. Cedida. Isso. E lá em Brasília, eu montei um campus de audiovisual do zero. Enquanto eu estava lá no Ministério dos Direitos Humanos, o IF de lá ganhou um terreno numa comunidade X, que o pessoal votou que o curso que queria era de audiovisual. E não tinha nenhum professor de audiovisual lá para implementar isso. E eu acabei logo depois do Ministério ficando no IFB, juntamente com Patrícia Barcelos, que hoje está no MEC, e a gente montou um campus do zero. Edificou.
subiu, era o chão, então, de construir o prédio, de construir os estúdios, de fazer o concurso para 70 novos professores, de receber os alunos na primeira semana, de comprar todos os equipamentos, comprar todos os livros. Éramos um núcleo de 6 pessoas montando... Você gosta de fazer as coisas por primeiro, né, filha? Eu gosto. Você gosta, parece que é uma Tem tendência. a Cinemateca do IFRS, a Cinemateca também é uma criação nossa de 2014, foi algo que eu criei em 2014. E depois o site Cinepoti, para colocar conteúdo audiovisual lá dentro do Rio Grande do Norte, cinepoti.org, vocês podem ir lá ver, tem vários filmes do Rio Grande do Norte. Criar. Por falar em cinema, a gente está vivendo um momento nacional e local, com muitas produções acontecendo. Parece que essa coisa do Ainda Estou Aqui, agora do filme do Wagner, isso deu um gás para o cinema nacional e para o cinema no Rio Grande do Norte. Você percebe isso também? E onde é que você acredita que a gente pode chegar nessa produção? Esses dias eu até fiz um filme. Como é o nome? Corpo Clandestino. Sim, você estava gravando agora um longa com o André e Tereza. André e Tereza. Gente, fui ator de cinema. Sou ator de cinema. Gente, sou ator de cinema, desculpa, tá? Chupa. Arrasou. E ele que canta, que dança, agora Pois é, e essa coisa do cinema acontecendo, muita produção, né? É graças a esses editais também, né? Isso. Eugênio, uma coisa que a gente está vivenciando agora que a gente nunca viu na vida. Através das leis nacionais, o recurso chega para o Estado e para todos os municípios do país. Onde é que a gente imaginou, né, isso acontecendo? Então, com a Lei Paulo Gustavo e agora com a Aldi Blanc também, todos os municípios se cadastram, Rio Grande do Norte, né, e a gente, juntamente com o Escritório do MIN, com o Comitê de Cultura, faz essa mobilização para que cada prefeito faça adesão. Então, os 167 municípios do Rio Grande do Norte aderiram a esse ciclo agora do Programa Nacional de Blanc, o que faz com que vá recurso para esse município, mais o recurso que vem para a gente do Estado. Isso faz com que o pessoal da cultura tenha 2 vias, 2 caminhos de possibilidade, né? E a Lei Paulo Gustavo, como o recurso veio do audiovisual, veio do Fundo Setorial do Audiovisual, 70% foi para produzir conteúdo audiovisual. E o Fundo Setorial do Audiovisual, ele trabalha para produzir, para incentivar ações que sejam comerciais. Então, ainda assim, conseguiu uma negociação porque curta-metragem eles não consideram comercial, por exemplo. Tem que ser um longa. Isso, mas então a gente vai ter no Rio Grande do Norte 9 longas. Uau! Isso é incrível. E aí está todo mundo nesse processo de produção, montagem, de forma que aonde a gente vai chegar, eu não sei, porque produzindo curta-metragem, O que eu a gente já foi muito a longe. distribuição, né? Que era legal conseguir um canal. Eu estava até conversando com o Marcelóis, né, que também está terminou um filme dela, agora acho que está terminando a montagem, a edição e tal. E a questão maior é essa produção, essa distribuição, né, de criar canais para isso. Vocês pensam em alguma coisa nesse sentido? Existe uma das formas de você utilizar os recursos das leis, também para que você faça a distribuição do seu próprio filme. E a gente também está dialogando, a gente vai ter os arranjos produtivos audiovisuais, que é um recurso que o Estado coloca um valor X e o governo federal complementa esse valor, dá um plus, e a gente quer focar justamente na distribuição e na circulação desses filmes, porque é tanto trabalho para o pessoal fazer. Verdade. E é uma galera tão boa, tão competente. Eu fiquei impressionado com a qualidade dos meninos. Muito profissional que está sendo feito no Rio Grande do Norte. Então, esses filmes precisam circular, precisam chegar nas pessoas. Que foi outra preocupação que a gente teve quando, com o recurso da PENAB também, a gente tombou e vai reformar o Cinema Panorama nas Rocas. Bacana isso. É uma verba, acho que da Natália, né? Os equipamentos serão comprados com emenda de Natália Bonavides. O tombamento, a gente tombou enquanto Estado. A desapropriação é com recurso federal do Programa Aldir Blanc. E a reforma também. Inclusive, tem prazo, Mari? Primeiro semestre do ano que vem eu pretendo estar com isso ok. Só se a gente tiver surpresa nos processos, nas situações, mas como a gente está andando, o que está se planejando. A semana passada, uma equipe do Ministério da Cultura esteve aqui com a Roberta, que é a secretária, que é logo depois, né, da ministra também. Ela ficou... O pessoal do MIN que entrou no cinema, eles se emocionaram. Assim, caramba, a política pública materializada ali também. E, Eugênio, é um lugar incrível. Natal teve 40 salas de cinema. E todas, né, as outras 39 não existem mais. Essa era a única que estava em pé ainda. Então, recuperar o Cinema Panorama, ela tem uma característica muito fica forte. onde exatamente? Ao lado do Hospital dos Pescadores, lá nas Rocas. Nas Rocas mesmo, ali sempre. Menino, você passa na frente de um prédio amarelo, você não imagina o que é aquilo. Não dá nada. Quando a gente
uma das coisas de quando assumiu, porque até você desenvolver uma política pública, você tem que pesquisar, você tem que... Então, por exemplo, a nossa equipe fez uma varredura em todos os lugares. Já tinha tido cinema e lá entender se existia, não existia, o que virou loja. E esse daí foi o que estava inteiro. Quando a gente entrou e viu aquela magnitude de 700 lugares, as cadeiras estão lá, a estrutura está ok. Legal. E a gente precisa desse cinema. A gente precisa porque a recuperação é o último cinema de rua em pé. Os outros ou viraram lojas, ou igrejas, ou 300 outras coisas. E a comunidade audiovisual do Rio Grande do Norte precisa ter um lugar adequado, com um sistema de som e luz adequado, para poder projetar esses filmes que estão sendo feitos com muito cuidado. Boa. E um cinema de arte nos possibilita receber filmes que a gente central não... e ao mesmo tempo periférico, que ali tem uma comunidade muito importante da cidade. Exatamente. É genial a recuperação daquele lugar. E aí tá logo ali na entradinha, então algumas pessoas colocaram, poxa, fazendo as rocas as pessoas não vão. Gente, as pessoas estão indo pro samba do vagabundo, que você ainda tem que entrar mais. Ali você tá na... E é sobre isso, é sobre uma comunidade incrível, super populosa ali naquela região. Que tem uma cultura muito forte. Que tem a cultura muito forte. E eu acho que vai ser um dos grandes ganhos também a gente entregar esse cinema. O Mink ficou muito feliz, até falou que a gente ganhou estrelinha da forma com que a gente estava gerindo os recursos, a forma com que está sendo descentralizado. A gente fez edital exclusivo para a comunidade indígena, exclusivo para a comunidade quilombola. A gente fez busca ativa, então tem cigano, tem pessoal da cultura popular, movimento de circo. Por isso que a gente sai de 75% na LAB, na Lei Aldir Blanc, para 55% no Programa Nacional Aldir Blanc agora, na Grande Natal, porque esse recurso acabou sendo utilizado por outras pessoas que estão fazendo cultura por aí. A gente teve um evento, teve das linhas de edital que é Agente Transformador. A gente sempre tinha um edital para mestre, reconhecimento de mestre. E nos diálogos, essa questão de estar nos lugares, os jovens falaram assim, a gente nunca vai conseguir ser um mestre, porque toda vez a gente tem que sair da cultura para poder ganhar dinheiro. E eu, como professora do IFRN, eu vi muitas vezes, eu perdia muitos alunos para o sistema, para os telemarketings da vida. E com isso a gente fez o prêmio Agente Transformador, que é no valor de R$10 mil. E quando eu fui ver, gente, é gente em mais de 15 municípios do Rio Grande do Norte, e o prêmio ficou super distribuído. Que bacana. Então, eu disse, caramba, a gente foi ver, tinha gente na zona rural, na periferia de Caicó, na zona rural de Santo Antônio de Saudosos. Caramba, tem gente fazendo a diferença em todo lugar. E realmente, bom, pelo menos é mais um tempinho que essa pessoa consegue se dedicar a isso, dedicar à cultura. E aí a nossa preocupação foi justamente essa, distribuir, fazer com que fosse mais equitativo e impessoal possível processo. Então, não é sobre mim. Não adianta você ter um supernome se você não colocou os documentos obrigatórios. Sim. Seu festival é incrível, mas se você confiou tanto no seu festival, que não foi lá e descreveu, porque todo mundo conhece, aí alguém que estava super inseguro e que foi lá e que escreveu com todos os pormenores para o parecerista, e a gente sabe bem que parecerista só pode emitir parecer do que ele está vendo. Do que ele está lendo. Ele não pode ir no Google, ele não pode pesquisar mais sobre. Então, eu acho que foi uma coisa importante. É pedagógico, né, professora? Exatamente. Terá que ser pedagógico. Eles terão que aprender, inevitavelmente. A gente teve 11.500 pareceres. 11.500 textos. Então, tem aqueles que as pessoas... Caramba, que grosseiro, que não sei o que. Tem, seres humanos. A gente vai lá, fala com o parecerista, mas, em linhas gerais, o que a gente mais tem são as pessoas, e principalmente no inbox, nesses lugares, tá dando certo. Eu nunca tinha acessado e acessei. Eu entendi. Porque meu processo sempre dava errado, porque o parecer foi lá e explicou. Então, maravilha. É ganho. Olha só, queria agradecer imensamente você ter aceito o convite, da gente ter conversado, e é incrível como a gente consegue ver que você vive essa secretaria. Então, assim, necessariamente, você não vai ser só a primeira secretária, você vai acabar sendo a secretária desse jeito de cultura. Porque, de fato, a gente sente que você está vivendo cada momento, cada processo e deixando sua marca lá. E por mais que... Agora eu vou fazer que nem a senhora que viu você lá na barragem. Baixa a cabeça não, filha. Porque críticas terão, né? Elas existem, mas você tem o empoderamento suficiente para vencer essas barreiras e é ainda professora. Aliás, você já foi Miss, professora, repórter, apresentadora. Eu acho que tudo isso construiu essa mulher complexa, forte, né? Claro que deve ter seus momentos de fragilidade, mas que consegue até usar esses momentos de fragilidade para se impor,
né? Sim. Enquanto gestora. Então, parabéns, Marilande Brito. Uma alegria conversar com você e saber que a secretaria está em boas mãos. Muito obrigada, Gina. É uma alegria estar onde eu estou. Ela vem também com muito sacrifício, né? De família, de tempo, de saúde. Nem sei, eu não surfar, não sei mais. Tô assim, preciso voltar. Um pouco da vida da pessoa é colocada de lado, mas é o que você falou, estou muito comprometida. E é algo que eu sei que é muito forte também, né? A governadora Fátima, a cultura é muito importante para ela, mas essas questões todas de orçamentárias, de outras necessidades, então estamos ali junto, conversando também, indo no Ministério da Cultura, tentando fazer com que eles olhem para a gente, né, de uma forma diferenciada, mais também carinhosa, dando um suporte. E eles são muito parceiros também nos caminhos, de mostrar caminhos para a gente, sabe? A criação da secretaria, ela foi a do Sistema Estadual de Cultura, só aconteceu porque teve muita gente que deram as mãos. O Conselho Estadual de Cultura, então, o pessoal tinha deputado que a gente não conseguia ter um diálogo. Então, falamos com o Conselho. Então, Diógenes da Cunha Lima já conversava com alguns, Valério conversava com outro. E criar a secretaria, no próprio dia de votação da criação da secretaria, foi babado, gritaria e confusão lá dentro. Não foi simples. Eu vi você lá, eu vi a sua cara, negócio tenso ali. Então, tudo foi o Sistema Estadual de Cultura. A gente deu entrada no mesmo período da secretaria, mas saiu, uma foi em julho, a outra em abril. As coisas levam tempo, porque as comissões pediam revisão. Eu ia lá, explicava, pedia mais tempo de análise. E é normal, né? Você, né, que trabalha no jurídico sabe, e principalmente quando a gente está falando em criação de novas leis. É muito sério isso. E então acho que está sendo dessa forma. Eu fico feliz pelo papo, fico feliz pelo carinho mesmo. E a cultura é complexo mesmo, porque é uma área que ao longo da vida não teve o devido orçamento, não teve o devido cabimento. E então eu sei que eu trabalho com muitas dores. E aí é normal. Faz parte. Gente, obrigado a vocês. A gente volta no próximo Antenado Podcast. Continue com a gente. Toda quinta tem episódio novo aqui, tá bom? Um beijo no coração. Até a próxima.